Você fique ligado e continue ligadinho, porque Deus tem mais para o teu coração. Eu creio e acredito que o Senhor tem falado no dia de hoje de várias formas, através da sua palavra. Quando a irmã Jeane estará a pregar, Deus me fez refletir e fez lembrar de muitos anos atrás, quando ela falava ali, louvado é o nome do Senhor, da história de Ruth e Noemi. Quando Ruth e Noemi, ela imaginando aqui, o texto não diz, mas leva a entender, irmão, que as histórias da Bíblia e a palavra, tem texto dentro da Bíblia, que ele fala a nossa história e fala o meu coração e o teu coração. Ele foi escrito, foi uma passagem, que foi um personagem, que foi alguém que passou, mas também se identifica com a minha história e a tua história. Louvado é o nome do Senhor. Porque sempre quando abrimos a palavra do Senhor, ela vai falar o meu teu coração e vai se identificar com algo que você viveu, com algo que você passou, com as experiências que você teve na trajetória. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando a irmã Jeane dizia assim, imaginando ali Ruth, ali toda suja, toda empoeirada, no meio ali do canavial, e eu lembrei de algo, porque a história, irmãos, de cada um de você que está aqui, que está aí do outro lado, só quem conhece é o Senhor. Ele sabe o meio, o começo e como vai terminar. Ele sabe a tua história e a tua trajetória. Ele sabe o início, como você começou. Por isso que tem passagem dentro da palavra do Senhor que identifica com algo que você viveu. Alguém passou, ficou escrito, porque alguém ia passar e se identificar na tua história. E não é diferente. Mas eu quero deixar aqui para a nossa meditação, nesse início de tarde, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 3, e alguns versículos para a nossa meditação, que se encontra aqui, que diz aqui o primeiro, 3 e o primeiro: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona, e ele levava um homem, que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual cada dia punha-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Bendito é o nome do Senhor. Vimos esse texto, que Pedro e João subia a hora nona da oração. Eles subiam para quê? Para orar. Mas também o texto vai nos dizer e nos conta a palavra do Senhor, que naquela hora que Pedro e João subiam para a oração, a hora nona, e ali era levado um homem. Quando se diz era levado, porque ele não podia andar. Alguém pegava ali, o texto não vai dizer quem levava, mas diziam que levavam um homem concho, que desde o ventre da sua mãe era concho, a qual cada dia, o texto vai nos dizer, todos os dias, irmã Jaqueline, aquele homem era levado, porque ele não podia andar, mas sabia que ali havia uma movimentação. Ali havia uma movimentação porque era o templo, a porta de um templo. Então ele estava na porta. Ele estava ali na porta. Quem está na porta está esperando. Eita Jesus. Quem está na porta está na espera. Na espera de quê? De algo acontecer. Porque esse homem não pode andar. Mas o texto vai nos dizer que todos os dias alguém levava aquele homem que desde o ventre ele era coxo. Se ele era levado porque ele não podia caminhar com seus pés, tinha que ter a ajuda de alguém. Já que era bem um parente. Há situações que nós não podemos contar com todos, mas vai ter alguém que Deus vai levantar para te dar a mão. Vai ter alguém que Deus vai indicar e vai dizer: ajude ela, dê a mão a ela, porque ela sozinha não vai conseguir. E Deus não pode contar com todos, mas Ele vai enviar alguém, irmã Jaqueline, que você pode contar, que você pode dizer: eu posso te dar a mão neste momento. E às vezes você não conta nem nada, às vezes você não fala nada,
Mas Deus envia alguém e diz: ela está precisando. Vai lá. É de uma palavra, é de um abraço. Porque Deus vê a necessidade. Deus conhece o que você precisa. E Ele é tudo que eu e você precisamos, é Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E vimos dentro desse texto que aquele homem, Pedro e João, subiam ao templo à hora da oração. E havia ali um homem que todos os dias tinha que ter alguém para levar aquele homem para colocar naquela porta. Porque era um lugar que tinha movimentação. Alguém entrava, alguém saía. Alguém entrava, alguém saía. Tinha movimento. E naquele movimento, aquele homem disse: todos os dias eu estou ali. Porque ele precisava. Precisava de quê? O texto diz de pedir esmola. E quem pede está precisando, irmã Mariquinha. Quem pede está precisando. Quando alguém chega do teu lado e diz: ore por mim, é porque está necessitado. Há momentos que quem pede também tem que buscar, ou não? Só pedir não, vá buscar. Porque quem tem para dar é Jesus. A gente ora, mas quem pede também tem que buscar. Aí eu peço, a irmã passa, eu vou pedir. Para receber, irmão, tem que insistir. Tem que estar, porque esse homem aqui, ele não desistiu. Todos os dias ele era colocado na porta do templo para pedir o que? Esmola. Porque ele precisava. Ele não podia se mover. Tanto que tinha alguém que tinha que colocar lá. O texto diz. Alguém pegava ele, colocava lá, deixava. O dia inteiro. Imagine, irmã Jaqueline. Aquele homem o dia inteiro. O texto não diz. Mas vamos imaginar. Porque quando a gente vai lendo, Deus vai abrindo. E a gente vai se aprofundando. E Deus vai revelando a sua palavra, que por si só já é revelada. Mas Deus vai dando entendimento. O que Ele quer falar ao meu e o teu coração. Através dessa palavra. Porque era levado um homem. Que desde o ventre da sua mãe já nasceu assim. Aí alguém pode dizer: eu já peguei, já vou pegando aqui, já nasceu assim. Aí já vou pegar aqui, já vou dizer. Alguém pode dizer: já nasceu assim, vai morrer assim. Porque eu tenho que ele nasceu assim, desde o ventre. Ele já foi gerado desta forma, com uma deficiência. Mas o nosso Deus é especialista em mudar a história. Alguém pode até dizer que a tua história não tem jeito, que não tem mais solução. Mas está enganado. Porque a gente serve um Deus grande, tremendo, poderoso, que faz além do que pedimos ou pensamos. E eu sempre digo que Ele é especialista em mudar a história, em mudar quadro, em mudar a situação. Então se alguém dizer: olha, para, não insista, porque não vai ter jeito, não vai ter solução, está enganado. Porque a última palavra e a determinação vem do céu. Porque dentro do texto vai dizer que ele desde o ventre. Aleluia. Então alguém que passava e via ele todos os dias, achava que o fim dele era aquele. Eita glória. Que a situação dele ia terminar assim. Está enganado. A tua situação não vai acabar assim não. A tua história, quem botou um ponto final foi Jesus de Nazaré. Foi quem te criou, quem te formou, quem te escolheu. Pegou você pela mão e disse: você é meu. A tua história, quem escreveu e quem vai dar um ponto final é quem determina, o Senhor. Anda camanto. Da tua parentela, eu posso dizer nesta tarde, da tua família, dentro da tua casa. Aquele que está lá no mundo da perversidade, quem vai mudar a história dele é Jesus. Porque Ele muda a história, Ele liberta, Ele salva. Eita, Ele é quem prepara tudo. Alguém pode até olhar para dentro do lar e ver uma situação e colocar a mão na cabeça em desespero e dizer: esse aqui. Porque, irmão, tem situação que você olha e diz: meu Deus, já orei tanto, né, Jaqueline? Já fiz sacrifício. Eita, já fiz propósito. E essa situação não muda. Que negócio é esse? Mas muitas das vezes é Deus te provando a tua fé, para ver tua insistência, para ver se você vai desistir do propósito que Ele tem para o seu. Porque Deus levantou dentro da sua casa, irmã Jaqueline, com um propósito pela família.
pode estar assim, o mar revolto, as coisas ao contrário. Você orar, você buscar e dizer: meu Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu faço a tua obra, mais as coisas estão complicadas, está difícil. Eu quero dizer, nesta tarde, está complicado para você, mas o Deus que permite a situação se complicar é o mesmo que coloca tudo no seu devido lugar. Exaltado é o nome do Todo-Poderoso. Porque dentro desse texto nós vamos ver que ele era desde o ventre, e todos os dias aquele homem tinha a necessidade de estar à porta do templo. Não podia andar por conta da deficiência, porque se alguém colocava é porque ele não podia se mover, era colocado por alguém. E o texto vai nos dizer que ele tinha uma deficiência do ventre, mas nós vimos que o nosso Deus, ele é lindo e ele é maravilhoso. Ele só quer que eu e você creia que ele é Deus do impossível, que ele vai trazer existência o que não existe. Porque para a sociedade, para aqueles que entravam dentro do templo e via a situação daquele concho, eu creio assim, acreditando que todos que passavam e viam ele, olhavam, se tinha como dar alguma moeda ali, um dinheiro, dava, porque ele estava pedindo para suprir as suas necessidades, porque não podia trabalhar, então tinha que pedir, porque pedir não é fácil. É melhor você dar do que pedir, porque você pode pedir, levar um não e sair triste. Alguém tem e você pedir, você saber que tem e não querer ajudar. Mas muitas vezes Deus permite alguém negar, que é para provar sua fé, porque ele não quer que você peça, ele quer que você peça a ele, porque ele manda, porque ele envia, ele toca no coração de alguém para te favorecer, e muitas vezes ele não quer que você conte para ninguém. E vimos nesse texto que quando ali aquele homem é colocado e todos entram ali, que diz assim a palavra, que ele desde do ventre, e ele vendo Pedro, ele todo dia estava ali, mas naquele dia ia acontecer algo sobrenatural, irmã Flávia, na vida desse concho. Veja bem, entenda a palavra, se alimente da palavra, porque eu creio que essa palavra está falando ao teu coração. A gente viu a existência dele, era todos os dias. E você toda sexta-feira está aqui. E você pode ter dito assim: eu estou buscando por algo, mas eu não vi acontecer ainda. Mas se prepare, porque vai acontecer. Porque é determinação do céu. Ele determinou. Porque a palavra dele, se o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois invalidará? Olha, se a mão dele estendida está, quem pois o fará voltar atrás? Você tem noção do tamanho da mão desse Deus? Se ele pega com a sua mão as águas, ô irmão, olha o tamanho da mão do nosso Deus. Pegar, você vai para o mar, né, irmão Valdirene? Olha, a imensidão não tem fim. Você olha assim, né? O mar tem fim para mim, para você? Não. Mas quem o criou sabe o começo dele. Sacamanto rei, sabe a caiaço, sabe o fim. Meu Deus, da caiaço. Então tome posse. Quem escreveu a tua história, ele põe limite no mar. Ele sabe o começo, ele sabe o fim. Eita, a palavra do Senhor também diz que ele faz cessar a guerra até o confim da terra. Ele quebra o arco, ele queima o carro no fogo. E ele diz nesta tarde: se aquiete e sabe que ele é Deus. Meu Deus, andei me anaço, ué, andei o fim da terra. Estamos em Rio Lago, irmã Valdirene. Não temos noção do fim da terra. Tem lugar que a gente vai através da rede social, através do ciclo de oração, mas nunca pisou os pés lá. Mas quem escreveu a minha história, quem criou céus e terra, que diz assim: do Senhor é a terra. Olha que coisa linda. Do Senhor é terra, a terra. Sabe o tamanho da terra? Ninguém pode medir. Ninguém sabe o tamanho da terra. Eu ainda não vi teólogo. Eita glória. Os especialistas aqui da terra sabem medir, irmã Valdirene. Já viu isso? Eita, como Jesus é lindo.
mediu o fim da terra. Meu Deus. Mas quem criou sabe, olha, o fim. Porque ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Eita, que coisa tão linda. Se ele faz cessar até o fim da guerra, o que é esta guerra que você vive, que você está passando, para esse Deus que criou todas as coisas, que me criou, que te gerou, que te levantou, que te escolheu. Então se levanta o que se levanta. Ele é maior do que todas as coisas e toda dificuldade. Tome posse nesta tarde. Meu Deus, Ele é maior, Ele é grande, Ele é fiel. Jesus é lindo e está aqui. Eita, Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes a gente acha que saiu do nosso controle. A situação saiu do nosso... Saiu não, irmão. Não saiu de jeito nenhum. Está no controle dele. Ele está com a mão estendida. Ele é quem controla tudo. Ele é quem manda em tudo. Ai, Deus. E o texto vai nos dizer: glória seja dada ao nome do Senhor. Que aquele homem estava todos os dias na porta do templo pedindo esmola. Mas ele não saberia que o milagre estava bem perto, porque todos os dias. Aí toda sexta-feira a gente está aqui, não é? Em busca de algo, andar cá. Primeiramente adorar e dar o melhor, né, irmã Valdirene? Ofertar a Ele a minha vida e a sua vida. Dependentemente do que Ele fizer, deixar de fazer, somos adoradores. Viemos adorar. Agora se Ele for fazer o milagre que a gente pede, amém. Glória é para Ele. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Porque esse homem estava todos os dias na porta. Ele poderia ter dito assim: não me leve mais para aquela porta não, que eu estou cansado de ver aquele povo entrando e saindo. Eu peço uns tem para me dar, outro não me dá. Porque é assim, quem pede é assim. Uma hora alguém dá alguma coisa, outra hora é negado. Ou você pensa que quem vai pedir, toda vez ele vai ter alguém que vai dar. Não, tem vez que não vai ter, não vai passar o dia todinho ali. Eita, vê agora, irmão Valdirene. Vai ter momento que ele vai passar o dia todinho ali e não vai receber nada. Aí choquete raia sou. Mas vai ter momento que Deus vai olhar para ele e vai dizer: foi até hoje. Chegou o dia. Meu Deus. Laborinha. Limioso. Porque quem está debaixo de oração, era homem de Deus que ia chegando naquele momento. Era homem de Deus que ia se aproximando daquela porta do templo. Pedro e João. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Jesus é lindo. E está trabalhando de uma forma tão linda neste dia. Dentro do templo, lá do outro lado. Porque Ele trabalha para aquele que neles espera. E quando a gente vê no texto que aquele homem todos os dias estava ali, colocado por alguém. E quando chega neste dia, que foi o dia que Deus marcou para entregar o quê? A vitória. Sempre tem um dia determinado, irmão Valdene, que Deus vai fazer algo sobrenatural. Sempre vai ter um dia que Deus vai se revelar a sua glória através da vida de alguém para nossas vidas. Para entregar aquilo que Ele tem prometido. Porque a petição não ficou aqui não, ela subiu. O texto não vai dizer que esse homem estava clamando ou pedindo. Ele só estava pedindo, que ele estava pedindo por um milagre. Ele estava pedindo esmola. Mas Jesus faz muito mais. Você crê nesta tarde? Meu Deus, como Jesus está tão lindo, irmão. Ele está puro neste ambiente. Falando com alguém. A tua petição. Tu está no lugar certo. Tu chegou aqui nesta tarde. Tu chegou aqui de manhã e está aqui agora. Você vê o lugar certo. Buscar de quem tem, de quem pode e de quem é. Porque quando a gente vê esse texto, que esse concho, ele estava ali. Mas ele não imaginaria que naquele dia, ele não ia receber prata nem ouro. Mas ia receber o melhor. Porque Deus dá o melhor. E o melhor de Deus está por vir. La cama dará sobre manto. Ele estava no lugar certo. O texto não vai dizer quantos anos fazia. O texto só diz que ele era colocado todos os dias. Era fácil para aquele homem. Desde o ventre, já nasceu com a deficiência. Já nasceu doente.
Né? Até onde a mãe pode cuidar, cuidou. O texto não disse se a mãe ainda era viva, ninguém sabe. Porque a deficiência hoje em dia pode ter o quê? Um benefício, né? Qualquer deficiência, irmão Valdir, né? Tem um benefício. O governo dá aí um benefício de um salário. Mas nesse tempo aqui tinha que pedir. E tem alguém que ainda é beneficiado por Deus e ainda não quer vir, irmão. Lá ia dar sobre canto. Deus dá emprego, Deus dá benefício. Deus deu as duas pernas, os dois braços, a voz, o ouvido, a visão. E não quer vir. Meu Deus. Meu Senhor. Jesus está aqui. Faça com amor. Porque Ele tem recompensa para você. E quando aqui a gente vê que Ele era colocado todos os dias. E o texto vai nos dizer que quando Ele é colocado todos os dias. Aí vai dizer aqui o 13 diz. E ele vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Era mais um que ia chegando. Porque eu creio assim, imagino, que já tem entrado várias pessoas. Vários. Dentro do templo. Mas quando ele olha para Pedro e João, eu posso imaginar, irmãos. Porque não é pecado imaginar, não aumentar o que está escrito. Mas quando a gente começa a ler, né, irmão Valdir? A nossa imaginação, a nossa mente vai abrindo, imaginando a situação deste homem. Quando ele olha, porque o texto diz que ele olhou. Aí vem alguma coisa agora. Eu creio assim, acreditando no texto, não diz que alguém passou e não deu nada. Esses dois homens aí, bem, né, diferente, porque crente é diferente. Aí assume. O brilho é diferente, anda diferente, se comporta diferente, fala diferente. Ele é diferente. Ele é o quê? Uma pessoa autêntica. De longe, alguém já vê a diferença. Não é assim? Tem lugar que a gente chega, que alguém olha pra gente, não é pelos vestes, não. É algo que Deus mostra pra ele. Aí ele olha assim, Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, meu irmão. Ai, a gente vai dizer, quem disse que eu sou crente? Porque você é diferente. E onde você chega, você não é sal da terra e luz do mundo. Você chega com tempero, que é o sal. E a luz para iluminar na escuridão. Lembra da carabachébia. Aleluia. E quando a gente vê aqui no texto, que ele olhando para Pedro e João, ele pediu uma esmola. Mas não saberia ele que não ia ter esmola. Mas o melhor estava para acontecer. Deus tem o melhor para acontecer na nossa história, você crê? Deus tem o melhor. Os ventos que veio, a tempestade que está vivendo e o que está para sobrevir, ela passa. Já pensou se não passasse? Eu e você não estaria aqui, tinha sucumbido na tempestade. Mas quando ela vem, quem está no teu barco, quem está no controle, ele domina o vento, ele domina o mar, e ele manda se aquietar, e você prossegue. Aí depois vem outra tempestade, não vem mais aquela, vem diferente. Aí eu estou no controle, eu te dei vitória lá atrás, eu não mudei, isso aqui para mim não é nada. Vou continuando dando vitória a você, porque você me serve, porque você me adora, porque você faz a minha obra. Então não tema o que vier, porque maior está com você. De que me caia, aleluia. E quando nós vimos aqui que ele pede, ele vê e olha para Pedro e João e pede uma esmola, aleluia. E o quarto vai dizer: Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha, dois servos de Deus chegando à porta de um templo. Vê um cônjuge desde o ventre, todos os dias colocava ali. O texto não vai dizer, mas eu creio assim, acreditando que Pedro e João já tinham várias vezes passado ali. Eu posso acreditar nisso aqui, porque não era a primeira vez que Pedro e João estavam. O texto diz, né? Mas eu creio que eles já tinham o costume de passar ali. Mas naquele dia tinha algo diferente para acontecer. Você sabia que cada trabalho que a gente vê é diferente? Nunca é da mesma forma. É diferente, a porção é diferente,
A palavra é a mesma, mas Deus tem algo diferente para dispensar para a minha história, para a tua história, para a minha vida e para a tua vida. Sempre Deus tem algo mais para a minha vida. Em cada trabalho que a gente vai adorar, irmã Jaqueline, Deus dispensa algo diferente, algo melhor e sobrenatural para a minha vida e a tua vida. Você chega triste, sai alegre. Chega com fado, sai leve. Chega com problema, entrega nos pés do mestre. E ele diz, deixa aqui, não tome não. Entregou, deixa aqui, porque eu vou resolver esta causa. Baby, arrasou. Meu Deus. E quando aqui nós vimos que Pedro e João filtram os olhos no concho. Ele pede e ele olhou para ele e disse, Pedro e João, filtrando os olhos nele, disse, olha para nós. Eu creio assim, aquele homem imaginando, irmãos, sentado, não sei se ele estava sentado, ele foi colocado lá, mas não sei se ele estava sentado ou estava deitado. Sei que ele não conseguia andar, porque ele era levado. E quando ele está ali, que ele olha para Pedro e João, e olha, e eu imaginando, ele já imaginando os servos de Deus ali, Pedro e João botar a mão no bolso e dizer, né, tome. Oh, Jesus, Deus tem o melhor, Deus tem melhor. Ele faz o melhor. Às vezes você está pedindo algo e não recebeu porque Ele tem o melhor. Não é assim? Aí você diz assim, eu quero isso aqui, Jesus. Isso aqui é tão bom, eu quero isso aqui. Aí Jesus diz, isso aqui para você não é bom, bom é o que eu vou lhe dar. Receba. Isso aqui ainda não está bom, melhor o que eu vou fazer. Melhor o que está preparado. Meu Deus. Está dentro do texto. Oh, aleluia. E quando aqueles olham para nós, e o 5 vai dizer, ele então olhou, estendendo para ele, esperando receber dele alguma coisa. A coisa linda. Ele olhou, eu creio assim, já foi estendendo as mãos, e esperando eles colocar a mão ali e entregar o quê? Que ele estava pedindo esmola, dinheiro. Porque ele se mantinha de pedir. Ele levava o alimento para sua casa porque pedia. Ele comia porque ele pedia. Não menospreze alguém que hoje está precisando de algo. Porque amanhã você pode precisar de alguém também. Não é assim, irmã? Eu louvo a Deus por esta mulher de Deus. Tenho uma gratidão tão grande por ela. A irmã Valdirene, ela sabe disso. Porque foi uma das pessoas que Deus usou para estender as mãos na hora que eu precisei. E sempre eu digo a ela e o filho dela. Eu sou grata a Deus, porque gratidão é isso, irmão Valdirene. Passa o tempo que passar. E a gente tem que ser grata a Deus. Pelas pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. Não é na hora da abundância. Não é na hora que você está bem. É na hora que você mais precisa. Chegar na sua porta, chegar lá e na hora que você mais precisa, alguém chegar. Você chegar batendo e a pessoa abrir a porta e dizer, entre, irmã, vou lhe ajudar. Isso não tem preço. E Deus, eu creio que Deus tem lhe recompensado. Por conta disso. Tem lhe recompensado, irmão Valdirene. Ela sabe o que eu estou falando. E eu sempre digo ao meu filho, e digo gratidão. Disse a ela e diga aqui diante. Toda vez que eu olho para ela, eu lembro de algo. E sou muito grata. Porque Deus, quando Ele coloca alguém no nosso caminho para nos ajudar na hora mais difícil. No momento de que você está sendo inocente por algo. E Ele diz, vou enviar alguém. Você bate na porta, alguém abre. Ela poderia muito bem dizer, não, aqui não. Né? Mas abriu a porta, ajudou. E eu sou grata ao Senhor. Por tudo, irmão Valdirene. Que Deus em tudo lhe abençoe poderosamente. A senhora, a sua família, a sua casa e seu filho. Sou grato a ele, ao Vitor, por tudo. Porque ela é um menino de ouro. Glória a Jesus. E aqui a gente vê, nesse texto, que ele estendendo as mãos para Pedro e João. Fitou os olhos e estendeu as mãos, esperando receber alguma coisa. Aleluia. E o 6 vai dizer, Pedro e João disse. Vê que resposta.
Mas dentro dessa resposta tinha uma providência. Dentro dessa resposta tinha milagre. Através de uma pequena resposta, que você não estiver esperando, tem um milagre para acontecer. Porque dentro desse instante a gente viu que quando ela estendeu as mãos, esperando receber alguma coisa, Pedro e João olham para ele e dizem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Porque tem coisa que nem o dinheiro, nem a prata, nem ouro que é caro pode comprar, pode fazer. Mas tem algo que pode ser realizado através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você estiver doente e você tiver muito dinheiro e a doença, ela for uma doença incurável, seu dinheiro não vai trazer a cura. Por isso que Pedro e João, andei a sopa, disse aqui na sua palavra, quando ele olhou e estendeu as mãos, esperando receber alguma coisa, o texto vai dizer que Pedro e João olham para ele e dizem: olha, não temos prata e nem temos ouro, mas o que eu tenho, que estava na vida de Pedro e de João, na cama da sébria, isso eu te dou, levanta e anda. Oh, ganda é a sobrenívia. Que coisa tão linda. Que algo tão maravilhoso e extraordinário. A qual aquele homem não esperava por aquele momento. Todos os dias. Mas Deus tem dia e hora marcada para realizar milagre. Você não entendeu. Deus tem dia e hora marcada para realizar aquele milagre. As impossibilidades é sua. Você não pode. Você não tem. Você diz que não é. Realmente, nós não temos, nós não podemos e nós não somos. Mas quem é Deus. Quem pode é Ele. Quem tem é Ele. Quem faz é Ele. Terra sobre. Alá da camandai. Aleluia. Porque o texto vai nos dizer que Ele disse: não tem prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Irmãos, que coisa tão linda. Você vários dias, Deus é Deus de milagre. Só vive milagre. Quem vive milagre é para contar milagre, irmão. Tem vale que Deus te leva para fazer um milagre para você contar. Porque você vai ter que ter experiência com Ele, que viveu um milagre para contar milagre. Milagre não é um milagre que alguém viveu. É o que você vive. É o que sua experiência com Deus. Você sabia que muitas das vezes não, você sabia que há coisas que Deus permite. Até uma enfermidade, um câncer, um problema, uma situação, que é para te dar experiência dentro desse negócio, que é para você testemunhar, que é para você contar, porque alguém vai passar a mesma situação e você vai poder contar a tua história, contar o teu testemunho, e alguém que estará a passar vai dizer: ela passou, o Deus dela é o meu. Então se o Deus dela é o meu, deu vitória, ela vai dar a mim. Há situações permitidas pelo nosso Deus para que você conte a sua história, o seu testemunho, suas próprias experiências com o Senhor. Porque vimos dentro desse texto que ele passou por experiência. Todos os dias ele era colocado naquela porta do templo chamada Formosa. Mas ele não sabia que estava bem perto de acontecer algo sobrenatural na vida dele. Aleluia. Porque, como eu dizia, alguém tem olhado para eles, ele nasceu assim do ventre. Ele nasceu do ventre. Aquele dali vai morrer dessa forma, ó. Se engana. Porque Deus, ele muda a situação. Ele permite uma situação, dentro da situação ele dá a vitória e ele muda. Quem vai contender com ele? Que era do ventre, irmão Valdirene. Do ventre. Alguém que entrava e via ele e dizia: olha, esse daí vai morrer mendigando. Eita. Esse daí vai morrer, está enganado, irmão. Quando Deus olha de lá e diz assim: esse
Alguém pensa dessa forma. Alguém olha dessa forma. Eu penso ao teu respeito diferente. Eu olho diferente. Eu vejo diferente. Só espere o tempo. Porque o tempo é chegado de você contar milagre. De você contar e agradecer o que eu vou fazer e estou fazendo na tua história. Quem determina algo na minha vida é Deus. Quem determina algo na sua vida é Deus. Porque quando Ele olha assim, olha para nós. Aleluia. Olha para nós. E Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Aquele dinheiro, aquelas moedas, eu posso dizer assim, que Ele recebeu todos os dias para se alimentar. Era para alimentar, mas Ele precisava de um milagre maior. De coisas melhores. Porque eu sempre digo, se você tem dinheiro e não tem saúde, seu dinheiro não serve de nada. Se você tem a geladeira cheia, farta, olha, não pode comer porque está doente. Meu Deus. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Tem coisas que o dinheiro não pode fazer. Porque vimos dentro da Bíblia a mulher que sofria daquela hemorragia. Ela gastou todos os seus haveres, resolveu? Não. Mas quem se encontra com Jesus tem solução. Quem vai ao encontro dele tem jeito. E vimos aqui que quando ele, aleluia, quando ele diz assim, o que eu tenho te dou, levanta e anda. E naquele dia, aquele cônjuge foi surpreendido com um milagre que ele não esperava. Porque tem coisa que você não espera, que Deus vai fazer muito mais. Porque eu creio assim, o texto não diz que ele estava pedindo um milagre, ele estava pedindo esmola. Eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas Ele vai fazer o melhor. Está dentro da palavra, irmão, recebi, tome posse. Ele pedia esmola. Ele não estava pedindo cura. Eu não sei o que você está pedindo, mas na autoridade do Pai, Filho e Espírito Santo, na autoridade, eita calabada, Ele vai fazer melhor. Ele tem melhor do que você está pedindo a Ele. Deus vai te surpreender na terra. Porque para este homem foi uma surpresa muito grande. Ele olhou para Pedro e disse, eu quero prata e ouro. Eu preciso, eu posso imaginar. Eu preciso de pedir porque eu preciso me alimentar. Mas ele recebeu o melhor, que foi saúde. Então neste dia, receba saúde. Receba saúde da planta do pé à cabeça. Você que está do outro lado, receba saúde na sua estrutura física. Receba saúde mental. Receba saúde na mente. Receba saúde. Psicologicamente. Receba saúde. Porque você está pedindo a quem pode fazer. A quem determinou. Aleluia. Esse Jesus é lindo e é maravilhoso. E é fiel. E quando o texto vai nos dizer que quando ele diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E tomou pela mão direita e levantou-se. E logo seus pés endireitaram e se firmaram. Que coisa tão linda. Deus ainda firma os passos. Que a gente vê aqui no texto. Que quando ele diz assim, levanta e anda. Eu creio assim, aquele homem. Eu creio assim, a gente imaginando dentro do texto. Que ele tinha as pernas todas tortas, troncha, fina. Porque quando é assim, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o texto vai dizer que as pernas dele começou a se endireitar, porque eu creio que estava tudo torto, tudo troncho. Eita glória, meu Deus. Como ele é lindo, como ele é fiel, para endireitar aquilo que está torto. Calma, pode ser de nascença a deficiência. Meu Deus. Mas ele vai endireitando, irmão Valdirene. Ele vai. É dentro da palavra, mãe, como é lindo, né? A autoridade de Deus. A autoridade de Jesus dentro da palavra. Levanta e anda. E começaram a, se endireitar os pés, se firmar. Eita, que coisa toda. Aí Deus começa colocando no lugar, começa ajeitando. Aí vai se firmando. Eita, porque tem que pegar firmeza.
Na camandaraia sobre. Eita, tem que se firmar para ficar de pé. Meu Deus, meu Jesus, aleluia. E começaram a se firmar os seus pés. Alabadacamandou e a sebra. E começaram a se firmar os seus pés. Aleluia. E passou a andar. E entrou ele dentro do templo. Ei, quem está parado vai começar a andar. Você crê? É dentro da palavra, viu, irmão? Receba a palavra. A profecia está aqui. Está torto, está. O milagre está chegando. Eu não sei o que você está pedindo, mas vai ter. Eita, Deus vai endireitar, vai firmar, vai andar, vai entrar dentro do templo. E você vai agradecer e vai dizer: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Porque Ele é especialista em firmar passo e endireitar o que está torto. Porque este cônjuge estava todo torto, porque ele começou a se endireitar e começou a se firmar. E aquilo que Deus firma, irmão, olha, quando fala firmeza, já sabe. Aleluia. E começou a se firmar. E ele fez o quê? Ele não voltou da porta do templo. Lindo é que ele entrou. Agora imagina, irmão Valdirene. Vai imaginando aí. Daquele que estava pedindo, aquele que estava sendo humilhado, porque quem pede passa por humilhação, não, passa por humilhação. Aquele que está pedindo, aquele que está sendo humilhado, aí está pedindo, está sendo humilhado. Alguém olha e diz: esse daí vai morrer assim, é do ventre. Aí Jesus diz: eu estou projetando algo maior, algo melhor. Esse daí não vai precisar pedir, porque eu entrei na história dele. Alguém não sabe da tua história e quer entrar e quer mexer e quer entender. Não tenta entender a história de ninguém, porque a história de cada um, quem conhece é Jesus. Se ele conhece, alguém quer entender a história de alguém, alguém quer entrar na história, quer se intrometer na história, e Jesus olhando de lá e dizendo: ei, aí não, essa história é o seu final, é o seu começo, foi do ventre, eu permiti que ele nascesse, porque lá na frente eu queria fazer o extraordinário acontecer. Alguém não entende o processo e a situação que vive, e ela vai questionar Deus. Por quê? Pergunte para quê a finalidade, irmão, que Deus vai te mostrar. Quando Deus tem um projeto, grande é as armadilhas, grande é as afrontas, grande é as ciladas. Mas se prepare, que as ciladas são grandes, as armadilhas também. O inferno levanta, mas o general de guerra levanta primeiro e diz: sai da frente, Satanás, porque aqui quem manda sou eu. Ai, Jesus é grande. Imaginando aqui, aleluia. E quando aquele povo vê aquele homem entrando no templo e começa a se admirar, não é assim, não é? Quando Deus começa mudando a história, aí alguém vai olhar: ele, meu Deus, aí chegou ali, é Jesus, irmão, mudando história. É Jesus, mas por trás dos bastidores só Deus sabe o processo, irmão Valdirene. Ou você pensa que Deus vai prometer algo a você e você vai chegar onde Ele determinou. Assim é. Anda assim, indo para a praia, passeando, tomando Coca-Cola, sem vir vento, sem vir tempestade. Se prepare, quanto maior o propósito do Senhor na tua vida, mais tempestade Ele vai permitir vir, para te provar, para te estruturar, para te estabilizar e para te firmar, e para te provar, para te colocar em algo melhor e maior. Receba. Perseguição não mata crente, calúnia não mata crente. Não dê ouvido, irmão, o que dizem. Pensa o que Deus pensa a seu respeito. O que Ele pensa de você, o que Ele diz de você. Ele poderia ter recebido um milagre e dali mesmo ele ter ido embora, não? Ele disse: agora eu vou entrar. Imagina ele entrando. Meu Deus. Ele entrando dentro do templo, olha. E alguém olhando assim, dizendo: é ele mesmo. Aquele que eu passei, ele estava ali todos os dias. Será que é ele? Que admiração. Será que é ele mesmo que está entrando dentro do templo, aquele cônjuge do ventre? Porque Deus é especialista em fazer o sobrenatural. Você tem que crer no Deus do impossível. Você tem que crer no Deus que faz milagre. Você tem que crer no Deus que vai fazer além do que você pede ou pensa, irmão.
Você serve a um Deus que escuta o teu clamor. Ele ouve a tua oração. Porque esse homem foi insistente. Ele era colocado não só uma vez, mas era todos os dias. Se você está vindo todos os dias para a igreja fazer a obra, continue. Alguém olha assim, continue. Continue. Pare não. Desista não. Porque a palavra dele diz o quê? Diz ao medroso e covarde que volta. A gente está medrando, né? A gente teme não. Fica com medo. Mas Deus dá ousadia. Peça a ousadia do céu. Não para aparecer, mas deixa ele aparecer na sua vida. Tem medo, tem momento que dá medo. Nós temos medo. Mas o Senhor, Ele capacita, irmão. Ele chama e se responsabiliza. E quando a gente vê que ele entra, o texto vai nos dizer que aqui diz assim: e tomando pela mão direita, levantou-se, e os seus pés se endireitaram e se firmaram. E o outro vai dizer: e ele de um salto, se põe em pé. Menina, que coisa linda. Medita, igreja. Ele deu um salto e se põe em pé. Quem não podia andar, mendigando, sendo humilhado, e agora se estava em pé. O dinheiro que pegava era para se alimentar, para comer. E agora recebeu o melhor de Deus. O melhor de Deus não é ouro, nem prata, nem carro não, irmão. Se Deus quer dar, Ele dá. Quer abençoar, abençoa e acabou. Mas o melhor não é casa, porque a gente já tem uma casa já lá preparada. Não é carro do ano, não. O melhor de Deus é ter Ele na vida. É servir a Ele. É adorar a Ele. Porque Ele cuida lindo da nossa vida. Que faltar, Ele supre. Se falta veste, Ele manda. Se faltar o calçado, Ele manda. Se faltar alimento, também Ele provê. Porque Ele é fiel. Aleluia. E quando a gente vê que ele começou ali, de um pulo, começou a ficar em pé. E entrando e se firmando. E põe em pé. Passou a andar. E entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Coisa tão linda. Entrou louvando, glorificando e saltando e adorando. Eu quero fazer uma pergunta nesta tarde, mas responda para você mesmo. Como você entra na casa do Senhor? Você entra para adorar? Você entra para exaltar? Já agradecendo a Ele por ter aberto os olhos? Já agradecendo a Ele por ter levantado da cama? Que tem muitos que não levantou ainda da cama, não tomou um banho, não se alimentou. E você já levantou, já tomou banho, já almoçou, ou vai almoçar ainda e já está na casa do Senhor, adorando a Ele. Como é que você entra diante do Senhor? Como você chega aqui? Porque Ele entrou para adorar. Ele entrou agradecendo a Deus pelo milagre que Ele tinha feito na sua vida. Só de nós estar de pé já é um milagre. Só de nós estar caminhando já é um milagre. O maior milagre que nós temos é a vida. Quem deu a vida? O dono da vida. A hora que Ele quiser tomar, Ele toma. A hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Porque o fôlego de vida pertence a Ele. Se Ele disser assim, você não vai respirar mais, nós não respiramos. Mas se Ele quiser tirar e retornar o fôlego de vida para nossas vidas, nós torna. Porque Ele é o dono da vida. E se alguém passa por alguma situação, porque tem pessoas que ele pratica algo e passa por uma situação que alguém diz assim, olha, escapou da morte, era para ter morrido e não morreu. Dependente da dureza do coração, da perversidade que o homem tem no coração, Deus ama. Ele não faz exceção de pessoa. Ele ama. A Bíblia diz que o que? Que Ele veio para o quê? Para os doentes, não para os sãos. Mas não é doente de enfermidade, é o pecado. E quem liberta de pecado está aqui, está aí, está vendo todas as coisas. Então sua família não está perdida. Aquele que está lá no mundo da perversidade, ele não está perdido. Ele tem um dono que permitiu vir o mundo e Ele está cuidando e está dando livramento. Teve pessoas que já passaram várias vezes no vale da sombra da morte. Foi atingido de acidente, de tudo, mas está vivo. Você olha para o corpo daquele corpo ali, tem as marcas, mas está vivo. Porque Deus está poupando a vida. Porque Ele ama. E que Ele ama é poupado a vida. Louvado é o nome do Senhor. E vimos que nesse texto, a palavra do Senhor, Ele vai nos dizer que é quando Ele entra saltando. Ele entrou saltando, põe os pés, passou a andar e entrar
com ele no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu. Porque tem que ver, irmão. Tem que ver. Não é assim, querido? Tem que ver. O povo tem que ver que Deus é na vida. O povo tem que ver que Deus é quem faz. O povo tem que ver que Ele está no controle de tudo. Que esse povo que Ele chamou, que Ele escolheu, tem dono. Tem que ver. Porque eu tenho de que todo o povo viu. Aquele que estava na porta, aquele que precisava, aquele que pedia. Todos viu o que Deus fez na vida dele. Porque Deus, Ele faz, Ele é, Ele tem, Ele pode e Ele manda. Ei, me soube de canto. Aleluia. E todo o povo viu. Tem que ver, irmão. Aleluia. As coisas que Deus faz é para ver. Para mostrar que Ele ainda é. Que tem jeito. Que tem solução. Para a terra não. Mas para o dono da terra que fez os céus e a terra tem. E todo o povo viu. Andando e louvando a Deus. Ele tinha 1000 motivos para adorar, para louvar e entrar no templo adorando ao Deus que ainda faz milagre. Ele não mudou, Ele ainda faz milagre na vida daquele que Ele quer. Não é todos que pedem, é que Ele quer fazer. Não é assim? Tem gente que pede, 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 vai para a glória e não recebe. Mas se Ele quiser, Ele faz. Eu creio que aqui tem pessoas que já viu, pessoas que não servem ao Senhor, já recebeu curas, já recebeu milagre. Aí alguém diz, mas eu sou crente, tanto tempo, não recebi, aquele ali recebeu. Porque Deus faz como quer, irmão, na vida de quem quer. Agora a salvação é outra coisa. Agora milagre não se explica. Porque quem é o dono do milagre é Jesus. Andei, sobre. Aleluia. E muitas das vezes Ele faz para reconhecimento, viu? Aleluia. Para aquela vida, né, irmã Teresa? Reconhecer que Deus é o Deus do milagre. Ele permite a enfermidade e assim, agora eu vou curar, para ele reconhecer que eu sou o Deus dele. Mesmo se ele me conhecer, eu curo. Agora reconheça e vá servir a Ele. Bendito é o nome do Senhor. E o 10 vai dizer: reconhecendo como que ficavam assentado pedindo esmola. Ele foi reconhecido como é quando ele entrou louvando e adorando. E todo mundo viu. Eu creio assim, se espantaram, reconheceram e disseram, não é aquele. É como que diz, não era aquela que estava doente, não era aquele que vivia ali, não era aquele que era desprezado da sociedade, não era aquele que alguém não dava nada, não era aquele que vivia pedindo. Reconheceram que Jesus fez algo diferente. Reconheceram que Jesus chegou para mudar a história. Uma coisa eu digo, irmãos, o Deus que nós servimos, onde Ele chega, onde Ele passa, a história é mudada. Onde Ele chega, algo é mudado, nada fica do mesmo jeito. A mudança, onde Ele passa, o extraordinário acompanha e algo sobrenatural acontece. Eu ainda não vi Jesus passar no ambiente, para o ambiente ficar do mesmo jeito. Quem está preparado, quem está com o coração aberto, como Lídia, para ouvir, para meditar, ele sai que eu regozijado, ele sai recebendo, ele sai tomo posse, ele sai receber a minha bênção, ainda que não veja pelos olhos carnais, mas pela fé, ele já sai de posse de vitória. Eu creio, tomo posse. Aí depois o que acontece? Ele vem agradecer que já foi feito a vontade daquele que mandou a sua palavra. Porque crê na palavra do Senhor. Aleluia. E quando disse assim, ficavam assentados. E ficaram como que ficam. Assentados, e disse assim. Aquele que estava sentado à porta pedindo esmola, a porta formosa pedindo esmola. E ficaram cheios. E ficaram cheios. E o 11 vai dizer. Pegando-se o concho, que foram curados. E Pedro e João e todo o povo creram. E atônico para juntos dele alpendres, chamado
de Salomão. E todo o povo viu e se maravilharam, né? E ali viram que Deus fez um milagre. Através de quem? De Pedro e João, na vida daquele cônjuge. Então nesta tarde, é de tarde de milagre, irmão. Eu sempre digo, ciclo de oração é lugar de milagre. É lugar de resposta. É lugar de vitória. Porque a gente viu que através de quê? De um milagre. Por isso que Deus realiza milagre. Através da intercessão e através da oração. Porque quando a gente vê que os milagres que começaram foi através do ciclo da oração. Através de quê? Da nossa irmã Enedina. Ali em Casa Amarela, no Recife. Através de quê? De uma enfermidade na sua filha. Por isso que Deus opera através da intercessão e através da oração. E por conta do milagre, foi levantado um ciclo de oração. Oi, irmãos, tão lindo esse nome, irmão Valdene, ciclo, é? Ciclo de oração. E oração tem ação, tem mover de Deus. Então, nesta tarde, né, você receba o seu milagre da parte do Senhor. Como este cônjuge não desistiu, né? Ele não sabia que iria acontecer aquele milagre naquele dia, porque todos os dias ele estava àquela porta. E ele não sabia que iria acontecer este milagre na sua vida, naquele momento, naquela hora que foi determinado pelos céus e pelo dono dos céus. Por isso que é bom a gente estar na casa do Senhor, ligado, com o coração aberto. Por quê, irmão? Porque o seu milagre pode estar passando pertinho de você. Se você tiver despercebido, você não vai receber. Então, quando você chegar na casa do Senhor, abra o seu coração para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida no dia de hoje. Porque a oportunidade de hoje é única. Ela passa, ela não volta. Mas nós estamos aqui para adorar Ele e dizer que Ele é bom. Como Ele foi na vida deste cônjuge, naquele dia determinado, que Pedro e João subiam ao monte, subiam à casa do Senhor para orar, para buscar. E ele queria uma esmola, mas ele recebeu o melhor, que foi o seu milagre, que foi a cura. E através daquela cura ele pôde o que? Levantar, andar, caminhar, glorificar. E não precisou mais mendigar e nem pedir. Você não entendeu? Ele não precisou mais pedir, nem mendigar. Porque Deus fez o melhor na vida daquele homem. Então nesta tarde, fique com esta palavra. Deus, Ele prepara o melhor. Ele tem o melhor. E o seu milagre vai chegar no tempo e na hora que Deus determinou. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele surpreende, irmão. Quando Ele nos surpreende, é surpresa. Porque a gente não esperou naquele momento. Eu creio assim, eu acredito assim. Deus faz algo e promete. Vou te dar uma bênção. Vou fazer algo na sua vida. Porque cada um sabe a promessa que Deus tem ou não. Você que está do outro lado, você sabe o que Deus tem falado ao teu respeito. Aí você fica ansioso, fica ansiosa. Aí já vai acontecer amanhã. Aí Deus diz, não vai amanhã não, espera um pouquinho, se aquiete. Primeiro eu vou preparar o terreno, preparar o ambiente. Vou preparar você, a sua estrutura. Vou trabalhar dentro de você. Vou trabalhar na sua vida. Quando você estiver preparado, eu vou entregar. Porque Deus faz uma promessa, mas Ele não vai entregar você do mesmo jeito, da mesma forma. Ele vai trabalhar na sua vida, trabalhar no seu psicológico. A área que você precisa de ser trabalhada, Ele vai trabalhar. Aí quando está tudo preparadinho, que Ele vê que você está pronto, a irmã Maria está pronta, aí ele diz, agora tome, receba, é seu. Não quer dizer que não já é seu a bênção. Agora para chegar nas suas mãos vai ter o quê? O preparamento. Louvado é o nome do Senhor. Porque na vida desse homem não foi diferente. Ele estava todo dia, mas teve um dia que foi especial. Guarde isso, irmão. Tem um dia especial que Deus guardou para a minha história e a tua história. Eu e você não sabe não o dia do milagre dele na minha, na sua vida não. Mas Ele já determinou, você crê? Você crê que Deus já determinou o dia do milagre? Quando chegar o momento certo, Ele vai fazer. Na hora certa e no momento certo. Ele nem se atrasa, nem se adianta. Ele vai dar na hora certa. Agora não saia da porta.
Vem coisa para tirar você da porta. Meu Deus. Ele estava na porta. Alguém entrava, alguém saía. Porque porta é lugar de entrar e de sair, irmão. Porta é lugar que entra e sai. É lugar que fecha e é lugar que abre, ou não? Para a gente entrar na nossa casa, tem que estar o quê? Abrir, botar a chave, não é assim? A gente sai, a gente fecha. Quando a gente chega, bota a chave, abre e entra, né? Então, porta é lugar que se fecha e se abre. Guarda, olha. Não sei para quem, né? Está fechado, vai abrir. Ande canchoramanai. Rimioso de camandai. Andaiaço. É lugar que entra e é lugar que sai. Então, fique na porta. Não saia da porta. Tem vento, fique na porta. Fica na espera. Porque quem está na porta recebe milagre. E depois entra para dentro do templo para agradecer e dizer: Jesus fez, Jesus fez. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Porque Ele vai fazer. Não se surpreenda com o que vem para tirar você da porta. Agora continue na porta.